Então, eu gosto muito dessa, dessa citação de Foucault, né? Porque eu acho que identifica muito com o que a gente tem feito no grupo, né? Essa mesma perspectiva. A escrita só me interessa na medida em que é incorporada à realidade de um combate, como instrumento, tática ou iluminação. Eu gostaria que meus livros fossem como facas, coquetéis Molotov ou galerias de minas e se queimassem após o uso, como os fogos de artifício. Então, nesse percurso, a gente tem usado a filosofia mesmo como uma fonte de teorizar, como possibilidades de teorizações para movimentar determinados interesses de pesquisa, né? Então, Deleuze e mais anteriormente Foucault, eles nos interessam porque eles são potentes para responder ou para tratar dos problemas que a gente tem interesse, que eu vou comentar a seguir. Bom, nesse tempo todo a gente trabalhou com 3 projetos, né, ligados mais aos editais oficiais lá do CNPq, da CAPES. O primeiro, bem anterior a essa ideia de olhar mais para Foucault e para Deleuze, era um projeto que investigava os usos que os professores faziam, né, dos livros didáticos de matemática. O que eles faziam com esses livros, né, principalmente os livros aprovados no PNLD, numa segunda etapa, até tendo oportunidade de trabalhar no Programa Nacional do Livro Didático, né, eu tive um interesse muito grande em analisar esses livros didáticos. E para análise desses livros, a gente utilizou, né, a análise do discurso, numa perspectiva Foucaultiana. Então, foi um primeiro encontro com Foucault, até na primeira fase, né, do Foucault, para olhar para esses livros e para começar a problematizar algumas coisas. Foi um primeiro movimento do nosso grupo. Então, basicamente, o que nos interessava nos livros didáticos não era especificamente os conteúdos conceituais, mas os valores, a moralidade que era endereçada junto com esses conceitos, né, junto com esse conteúdo. E foi um projeto muito. Eu fiquei muito feliz com esse projeto, né? Desse projeto saíram vários trabalhos, inclusive a Alexandrina teve a oportunidade de participar da banca, problematizando a matemática financeira, a interdisciplinaridade, a história da matemática, como esses elementos apareciam nos livros didáticos e produziam um tipo muito específico de sujeito, né? E agora, muito recentemente, né, influenciado muito, bom, por muitos que estão aqui, que eu sou leitor, como já disse, né? Também por outros colegas que vieram aqui a Campo Grande conversar com a gente, né? Soninha Clareto, o próprio Roger, que conversou com a gente ontem, e por ter a oportunidade de supervisionar um pós-doutorado da Paola Amares Rui Dias, que coincidentemente foi orientada do Roger, eu comecei a tomar mais contato com Deleuze, Guattari, e achei muito potente a possibilidade de levar essas análises dos livros didáticos que a gente fez durante anos para os professores, mas não na perspectiva de ensinar nada, né? A perspectiva do encontro mesmo, né? De proporcionar encontro com esses professores, pensando na criação de currículos. E aí, usando, né, eu coloquei até um ponto de interrogação, assim, porque é uma novidade para mim, né, uma novidade para o grupo, o que a gente tem estudado de Deleuze e Guattari, mas tem sido muito potente para pensar esses encontros, né, especificamente. Então, a partir desse ano mesmo, né, de 2021, é muito recente, a gente tem oferecido alguns encontros com professores, com o que a gente chamou de oficinas, né, mas poderia ter qualquer nome. O importante não era tanto o nome, mas era a perspectiva de como seriam realizados esses encontros, né? Bom, do grupo, né, a partir dessa nova perspectiva, porque até então a análise dos livros didáticos estava mais ligado a um diagnóstico,
Eu acho até que na perspectiva Foucaultiana seria um diagnóstico do presente em relação a um ensino considerado ideal de matemática, né? Esse ideal que eu falo é o legitimado pelo MEC, né? Legitimado inclusive por nós, né? Por colegas nossos, né? Que são chamados para avaliar esses livros e aprová-los. Enfim, eu diria que esses livros didáticos são documentos, né? Que contam a história do nosso ensino, né? No caso, o ensino recente, de matemática, e essa análise produz muita coisa, né? Muita coisa sobre quem somos nós, né? O que a nossa sociedade valoriza, enfim. Então, nesse projeto de análise dos livros didáticos, nós não estávamos tão interessados no que o professor fazia com esses livros, nem o que os alunos aprendiam, né? O que o professor ensinava. O nosso objetivo era tomar esses livros mesmo como documentos que contavam a história do ensino da matemática no nosso tempo, no presente. A partir disso, a gente começou a identificar algumas coisas importantes nos livros, né? Algumas que a gente já sabia, né? O que a gente toma como pressupostos éticos e políticos, que a matemática escolar homogeneiza, né? Normaliza e uniformiza modos de vida. Isso era muito evidente, né, constatado nos livros didáticos, uma forma muito específica de valorizar um tipo de vida, né, um tipo de um modo específico de vida. E ficou claro também um certo apagamento, na verdade um apagamento mesmo, né, de determinados grupos sociais que tiveram conquistas muito importantes, né, sobretudo no início aí do nosso século, né, e que eram apagados desses livros, né? E quando apareciam era sempre em situações não tão não como outros grupos sociais apareciam, né? Bom, ainda motivado por esse desgoverno, né, que a gente tem hoje, e por quase que uma luta política mesmo, né, para tentar tirar essas conquistas desses grupos sociais, né, que defendem que a diferença seja uma marca de construção dos currículos, a gente começou a olhar, né, o papel estratégico nosso na educação matemática, né, e no currículo, que é, de um lado, você tem uma extrema valorização da matemática como uma disciplina escolar que é incontestável, né, que cada vez ganha mais espaço, basta ver essa proposta do novo ensino médio, né, que praticamente centraliza matemática e língua portuguesa como as duas disciplinas fundamentais, né, e todo o resto vem como o resto mesmo, né, e, e a gente pensou, por que não trazer discussões de onde se menos espera, né, que é a matemática? Trazer essas discussões sociais, trazer de volta essas discussões que talvez pudessem acontecer em outras disciplinas e que elas fossem feitas na matemática, né? Não que a discussão fosse feita, mas que se pensasse também numa educação que não fosse apenas a educação para aprender conteúdos matemáticos, né? Então, a gente tem pensado muito, né, na discussão sobre gênero, raça, etnia, entre outros temas, como uma possibilidade nas aulas de matemática. E aí nasceu esse projeto, né, que eu tenho coordenado a partir desse ano, que era pensar em currículos produzidos pelo encontro de professores com as pesquisas que foram produzidas no grupo até aqui, né, que basicamente problematizam currículos, né. Isso deu origem a um projeto, né, o título do projeto é justamente esse, Currículos produzidos pelo encontro de professores com pesquisas sobre a política cultural da matemática, movimentos de resistência em tempos de conservadorismo. Bom, e o que a gente tem feito nesse ano, né? Nesse ano, na verdade, porque começou agora. Bom, primeiro foi um encontro com várias palavras que eram novas, né, para a gente, assim, que talvez para todo mundo que está aqui seja algo que já seja muito
comum, né, e básico, mas para nós foi algo muito extremamente difícil, né, lidar e se abrir para uma nova teorização, para uma outra perspectiva, né? Então a gente teve o estudo mesmo, né, desses conceitos, né, a valorização dessas coisas, né, dos encontros, dos afetos, da composição, da potência mesmo do encontro, né, da formação de professores não como algo que deve ser ensinado e ensinar como o professor deve fazer, mas de um acontecimento, né? De pensar num currículo rizomático, né? Não aquele currículo linear que inclusive nós, né, fomos formados e os professores sentem muita dificuldade, como todos nós, de sair da perspectiva linear de currículo, né, e ir para uma perspectiva em rede, rizomática. Enfim, isso, isso se deu, ainda está acontecendo, né, o movimento do grupo, um movimento muito inicial, inclusive eu vou colocar algumas questões, né, porque na verdade eu vim aqui mais para aprender do que para falar alguma coisa para vocês. E uma coisa que eu li de Deleuze e Guattari, né, que me interessou muito, né, porque aparece muito essa questão do, do decalque, né? Do decalque, e aí eu comecei a ler sobre decalque, eu falei, nossa, é o que eu faço, né? É o que eu faço toda hora, né? E talvez uma prática muito comum de repetição, né, das coisas, de uma repetição daquilo que nos é ensinado. E aí eu li esse texto do Deleuze do Guattari, né? E eu vi uma possibilidade também no decalque, né? Quer dizer, é um pouco o que a gente estava conversando ontem, Roger, né, e a Cláudia, que a territorialização é necessária também, né? Então, quer dizer, não é um movimento que vai desprezar a territorialização, muito menos o decalque, né? Então, quando o Deleuze-Guattari coloca se é verdade que o mapa ou o rizoma tem essencialmente entradas múltiplas, consideraremos que se pode entrar nelas pelo caminho dos decalques, ou pela via das árvores raízes, observando as precauções necessárias. Então, eu vi nisso uma possibilidade de estratégia, de aproximação e de encontro com os professores, porque os professores, no primeiro momento, eles sempre vêm para esses encontros com uma necessidade muito grande de receber receitas sobre o que deve ser feito. Inclusive, teve um evento que eu participei que foi muito interessante, que eu fui numa mesa com colegas que não eram nem da educação matemática, né, eram matemáticos, estatísticos. E a minha função na mesa, como, digamos assim, especialista de currículo, né, como eles me chamavam, era da receita. Eu fui chamado para isso, né? E quando eu não dei a receita, teve um grande. As pessoas ficaram indignadas comigo, né? Assim, olha, a sua função nessa mesa é falar o que deve ser feito, né? O que a gente vai fazer nas aulas de matemática? Porque tem um matemático, né, que fala sobre a matemática, tem a estatística que está falando sobre a estatística. O seu lugar de fala aqui é dizer o que se faz com essa matemática e com essa estatística em sala de aula, né? O que a gente tem que fazer? Qual que é a ordem? Qual que é a sequência? O que os alunos têm que aprender? E aí foi uma situação bem constrangedora, eu diria, não, não oferecer, lógico, né, falando de possibilidades, mas talvez falando que eu não estou nesse lugar de oferecer receitas, né? Mas isso é algo que o professor quer, né? Então eu pensei, por que não comentar sobre alguns temas mesmo, na perspectiva do que a gente fez no grupo, né? Em termos de diagnóstico dos livros didáticos. E os professores, quer dizer, essa composição mesmo foi construída quando os professores se identificavam com os livros didáticos, eram os livros didáticos que eles trabalhavam em sala de aula, né? E eles começaram muito a falar, eu nunca tinha visto essas coisas que estão no livro didático com esse olhar, né? Mas a gente sempre
teve muito medo que isso não caísse no lugar do erro, né? No lugar do, nossa, como eu não vi isso, então eu fiz tudo errado, né? Que sempre cai nessa armadilha da falta, né? Sempre cai na armadilha do preciso ver isso agora, então estou aprendendo isso e da próxima vez eu vou usar isso, né? E a gente tentava escapar a todo momento dessa armadilha do ensinar, né? Na perspectiva de ensinar como algo, como ensinar do decalque mesmo, né? Da repetição das coisas e da possível aplicação delas em práticas futuras. Bom, a partir daí a gente fez uma oficina, na verdade, que era sobre questões de gênero, e vai fazer uma outra sobre afrocentricidade, né? Uma na perspectiva da discussão sobre gênero, outra na perspectiva da discussão sobre racismo, raça e educação matemática. Eu vou falar um pouco dessa de gênero, né? Que a outra ainda está no período de inscrição. Foi muito interessante, muito potente esses encontros, né? Com os professores. E no final desses encontros, foram várias atividades que a gente propôs no sentido de movimentar mesmo esse encontro, né? Esses afetos também dos professores em relação, eu diria, uma espécie de um movimento muito grande de sensibilizar os professores para algumas coisas, né? A partir de uma coisa que eu acho que eu aprendi da Paola, né? Eu sou o supervisor dela, mas eu digo que eu mais aprendi com ela do que outra coisa. E ela tem uma perspectiva muito sensível de pesquisa e colocava as coisas de uma maneira bem sensível. E isso era quase que é quase não, é uma estratégia mesmo, né, para abrir esses professores para expressar os seus afetos e fazer com que esses encontros ganhassem potência. Eu vou falar de duas atividades que a gente conversou, são bem pontuais, tá? Um primeiro caso, né, era uma oficina relacionada a questões de gênero. Era uma situação real, né, que foi relatada por uma professora, que também é estudante aqui na pós-graduação, que ela falava de uma situação em que a professora trabalhava o conteúdo de sistemas lineares e aquele probleminha clássico, né, de tantos numa festa os homens pagam tanto pelo ingresso, né? Os homens pagam, sei lá, R$ 20 pelo ingresso e as mulheres pagam R$ 10 pelo ingresso, sabendo-se que foi arrecadado tantos reais, quantos eram o número de homens e mulheres. Bom, esse problema clássico ele virou na sala de aula uma discussão sobre por que as mulheres pagam um valor inferior aos homens nessas festas, né, que tem, enfim. E aí surgiu toda uma discussão sobre que provavelmente, né, os organizadores das festas cobram menos das mulheres porque eles querem que tenham muitas mulheres no evento, para que essas muitas mulheres do evento atraiam homens que consomem mais. Olha que raciocínio maluco, né? Mas isso foi relatado por vários estudantes, explicando, inclusive, qual era essa lógica capitalista, digamos assim, e machista, né, da organização desses eventos. E daí surgiu toda uma discussão sobre questões de gênero a partir dessa questão que era estritamente de um conteúdo matemático, né? E então essa foi uma questão que rendeu muita conversa, né, com os professores. E outra situação foi uma situação clássica também, né, que o professor de matemática lida em sala de aula, que né, você tem tantos homens, tantas mulheres, quantas combinações a gente pode fazer para formar casais, né? Quantos casais eu consigo formar a partir de tantos homens e tantas mulheres. E aí foi um caso na pesquisa de orientando meu, do Júlio, que a professora, ele nem estava pesquisando questões de gênero, nem era essa a pesquisa dele, mas ele estava gravando a aula, né? Ele estava fazendo uma pesquisa sobre a prática da professora em sala de aula,
E uma estudante levantou a mão e falou para a professora, se eu estivesse nesse problema, as possibilidades de casais seriam muito maiores. E, e a partir disso surgiu uma discussão toda sobre qual a perspectiva de casal na nossa sociedade, né? Heteronormativa, que é a perspectiva conservadora, e, ao mesmo tempo, o apagamento dessa discussão, né? Porque a professora logo em seguida mudou de assunto, né? E voltou e deu a resposta, entre aspas, correta, né? Que seriam casais formados por homens e mulheres. E aí tem várias discussões, né? Nos livros dos anos iniciais, por exemplo, o conceito de par e ímpar, em geral, é ensinado pela formação de casais, né? Quando sobra alguém, o número é ímpar. Quando não sobra, né? E você consegue formar casais, o número é par. Então, como o conceito vem imbricado aos valores, né? A uma moralidade. Isso tudo foi conversado com os professores, né? Lógico, isso daí foi uma atividade, inclusive, que eles relataram muitas coisas, foi um encontro muito interessante. Bom, mas aí o que ficou disso que eu gostaria de trazer para vocês para a discussão, né? O que foi frequente? Que era importante, né, ensinar sem esses apagamentos e silenciamentos, mas, ao mesmo tempo, uma impotência do professor diante dessas situações, né? Então, não sei como reagiria, não me sinto preparada, seria pego de surpresa, né? Pois me preparo para as possíveis dúvidas matemáticas que poderão surgir, né? Se não for uma dúvida conceitual da matemática, eu não sei o que fazer. Nem sempre estamos preparados para agir, discutir ou organizar ideias rapidamente. Pouco sabemos sobre nossas reações. Então, o que para nós ficou desses encontros, além de muita coisa, né, de produzida, foi assim uma grande os professores manifestando um certo desagrado por não terem um controle sobre a situação. Ou seja, o imponderado, o que não era planejado, o que isso fazia mal aos professores, digamos assim, né? E eles queriam aprender a lidar com essas coisas de uma maneira como se fosse uma receita, né? Então, muitos colocaram mesmo o que faria de uma maneira até sistematizada, faria isso, depois aquilo, daquilo outro, como se estivesse aprendendo um jeito novo de fazer que poderia ser repetido na sala, né? Bom, então, já terminando, que eu já até passei do meu tempo aqui, a gente tem pensado no currículo nessa perspectiva deleuziana, né, do um currículo como produção e não como falta. Porque a gente acha mesmo que o currículo, esse currículo que está posto, né, pela BNCC, esse currículo oficial, digamos assim, ele é um currículo pela falta, né, um currículo com listas de competências e habilidades que faltariam aos estudantes e basicamente o processo educacional seria suprir essas faltas, né, seria preencher lacunas. E a gente tem apostado muito na produção de currículo, né, de olhar o currículo como produção, justamente pensando no que Deleuze menciona de desejo como produção e desejo como falta. Então a gente tem feito essa relação, né, de pensar como Deleuze e Guattari colocam desejo como produção e desejo como falta, pensando no currículo. Então isso é algo que a gente tem estudado muito para pensar em como fazer esse currículo como produção, assim como Deleuze, talvez, e Guattari pensam desejo como produção, né? Porque a gente entende que talvez esse currículo como falta seja mesmo um eterno desejo educacional de suprir lacunas nos estudantes. E aí a gente tem pensado alguns movimentos, sensibilizar para o imponderável, para o imprevisível, para o que não foi planejado, para o improvisar, né? Produzir currículos outros, lidar com o inesperado, mas não lidar com o inesperado com essa angústia, né? Lidar com o inesperado como algo que é algo comum, né? Algo corriqueiro na prática do professor. Então, se sensibilizar para essas coisas, né? E não ficar angustiado com elas como os professores pareciam que estavam angustiados nessas situações, né? E é angústia mesmo, assim, é coisa como
não, eu não sabia como fazer isso e estou muito angustiado por não saber, por imaginar que se isso tivesse acontecido na minha aula, eu não saberia o que fazer. Aí a gente tem também, essas questões eu estou colocando para vocês porque eu não tenho resposta, né? Como deslocar o professor dessa posição de engessamento dos currículos, né? Dessa posição de ter um currículo oficial e colocar esse currículo oficial em movimento não, né? Em ação, em, em termos de práticas mesmo, né? Como sensibilizar para o professor se enxergar como um construtor de currículos, né, em sala de aula, e não ficar somente na reprodução desses currículos postos. E aí eu coloquei uma pergunta que alguém fez ontem, eu não lembro quem, espero que esteja aqui na sala, que eu achei ótima e eu incluí nas minhas perguntas também, porque é uma dúvida minha, e eu acho muito potente para pensar o currículo também, né? E a formação de professores. Como preparar o corpo e o espaço da docência para o acontecimento? Então, acho que essas três perguntas, né, e essa colocação final é algo que tem me interessado muito, né? E eu espero que a gente consiga ter uma conversa aí para falar um pouco sobre isso, tá bom? Obrigado, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz desse convite de participação. E aqui eu vou colocar meu e-mail, tá? Para se alguém tiver interesse em entrar em contato, falar um pouco sobre o que a gente tem feito. E obrigado mesmo. Muito obrigado. Bom, nós é que agradecemos a tua bela, né, e potente fala, Márcio. E antes de seguir, antes de nós prosseguirmos com a fala da professora Kátia, eu gostaria de ler alguns comentários aqui que a Leda Alves aqui está te parabenizando, né, pela potente fala, né, é a primeira vez que vejo alguém problematizar ou pelo menos tentar discutir gênero em aulas de matemática, que é sempre um lugar dito fechado e objetivo. E uma outra pessoa que é a Fabiana, né? A Fabiana pediu se você poderia disponibilizar os resultados dessa tua pesquisa sobre o livro didático. Então, ficou esses comentários aí. Oi? Eu agradeço os comentários e eu deixei, talvez por e-mail, se alguém tiver interesse, eu posso mandar tudo por e-mail, os que a gente tem feito no grupo, tá? Tá meu e-mail aí no chat. E para conversar mesmo. Estou aberto a conversas e muito feliz de poder ter esse encontro com vocês. Então tá, ok. Obrigado, Márcio. Bom, agora prosseguimos então com a fala da professora Kátia. E depois da fala da professora Kátia, finalmente a gente abre para o debate, né? Para a discussão, para as conversas. Pode começar, Kátia. Kátia, o teu microfone está fechado. Oi, gente, bom dia. Eu fiquei assim super tranquila assim com a fala do Márcio, né? Me lembrou até a fala do meu orientador, deixa assim a gente super tranquila. O professor Adilson era assim, super calmo, tranquilo, isso é tão bom. Eu sou super agitada, né? A 1000 por hora. Então, isso é muito bom. Então, essa foi a estratégia, entendeu? Para poder me desacelerar. E eu vou falar um pouquinho sobre a professora Kátia, sobre a Kátia, né? Sobre esse devir mulher professora, a partir de alguns slides, e vou falar um pouquinho da minha pesquisa, né, nesse trajeto. E nesse trajeto, falando também sobre a deformação de ser professora, né? Dessa deformação de professor. E que eu não sei se é a formação, mas eu até gostei da forma como o Márcio colocou o projeto, porque ele tirou esse formação, né? Colocou o encontro. Achei muito, muito interessante mesmo, Márcio, muito bacana mesmo a forma até como você colocou a respeito do conceito de moralidade
pensado na questão dos conceitos matemáticos, né? Muito, muito bom mesmo. Eu acho que era isso que a Leda estava falando. A Leda é uma das culpadas por eu estar também aqui, tá? Eu não posso deixar de falar. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Tá ok aí? Tá sim, Kátia. Então, eu vou pensar junto, vamos pensar junto, né, um currículo com o desencontro, né, e intercessores e bem gaguejante. Inicialmente, quando foi pensado a pesquisa, e a pesquisa que eu estou falando é da minha tese, e também todo o meu trajeto, que iniciou como professora de educação do campo. Então, foi pensando nisso e foi vivendo isso, que fui afetada, né, pelas coisas que eu via e pelas coisas que foram me aparecendo, e foi como eu fui provocada a ver. Então, tem algumas imagens que eu fui nomeando pela intensidade, pela forma vibrátil, né, do meu olhar, como é que eu via, como é que eu sentia. O nome dessa imagem aí eu nomeei, mas ela pode ter qualquer nome para quem está vendo, e como sente agora, e como eu senti no momento que eu estava aí dentro. E eu vou fazer umas leituras que é justamente para que a gente possa pensar junto a respeito dos devires, né? E esse devir fotografia, então fotografia devir, uma força, foi uma potência do entrelugar. E aí eu trago a Remédios, essa Brito aí é Remédios, quando ela fala que é um grito, a Remédios trabalha também com imagens, né? Ela fala que é um grito, uma atenção para a diferença. Fotografia da dessemelhança. Há um silêncio inapreensível naquilo que pretende ser visível, é potência do invisível, e ambos se comunicam por modulações sensoriais. Então, foi assim que a Kátia foi se quebrando, né? A Kátia professora e a Kátia hoje. E nessa deformação, eu não aguentava mais ser aquela pessoa, né, que abria portas todos os dias, que puxava válvulas, que olhava o relógio, que horas de comprar o pão. Então, eu comecei a fazer outras leituras, além das leituras com Deleuze, com Guattari e muitos outros. O Manuel de Barros, ele fissurou o meu pensar, né? E ele me ajudou também, juntamente com essas leituras da diferença, da filosofia da diferença, a visualizar, não sei se seria visualizar, mas a repensar o meu movimento da docência. E repensando esse meu movimento da docência, como é que eu poderia pensar essa formação enquanto professora de educação matemática, trabalhando com outros professores de educação matemática, como afetá-los, né, também, como fissurar. Então, eram muitas perguntas, e ainda são muitas perguntas. E nessas perguntas surgiram muitas invenções, muitas criações, inclusive essa criação enquanto eu estava produzindo, né, o azul vermelho devir borboleta. E ontem foi perguntado sobre os devires, né, sobre os devires do conhecimento, o devir da função. Então, aqui tem um devir borboleta. Esse devir borboleta em que
existe o desfazimento, né, do sair do casulo, entrar no casulo, voar, voltar, ir e vir. Então, aqui o Manuel de Barral coloca: não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outro. Outros. Eu penso voar, eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, era assim e é assim que eu me sinto ainda, né? Sendo sempre outro, todo dia, sempre outras, todos os dias. Então, como fazer isso e como provocar o outro sendo assim? Então, esse foi um desencontro, e o encontro com a filosofia da diferença foi assim, né? Encontrando com muitos diálogos, com muitas falas, com muitos burburinhos cortantes. Ontem a Remédios fez algumas colocações e ela falou sobre a decepção, né? Então, muitas decepções nesses aprenderes, né? Foram muitas, e a cada dia acontece assim. Então, é assim que eu vejo a filosofia da diferença, entrando nesses espaços e possibilitando ou não esses desarranjos, para que a gente possa trepidar e se reinventar. Então, os deslocamentos foram com os intercessores, né, nessa filosofia da diferença, e Deleuze, e tantos outros que os povoam. E a filosofia da diferença atinge, ela toca, não só por sua relevância contemporânea, como muitos falam, né, mas por fazer provocações, trepidar, tremer a educação matemática que nós estamos falando aqui. E quando eu falo de educações matemáticas, ontem foi colocado a respeito disso, sobre seria educações matemáticas. Dentro das educações matemáticas, ali existem várias... Não, ali não se fala sobre os conceitos que se discutem dentro da educação matemática, mas sim o que povoa essas educações matemáticas. Quem ali estão, não só conteúdos, mas tudo que é produzido naquele lugar de discussões da matemática. Então, a formação, a deformação, as pessoas, hoje as questões de gênero, né? A questão étnica, então, tudo. Então, esse pluralismo é justamente o que a gente fala sobre a multiplicidade. Então, esse plural é justamente falando sobre isso. E, quem sabe, a levar a vagamundear por entre as relvas rizomáticas com as matemáticas deseducadas. Aqui é um conceito criado por mim dentro da minha tese. Então, essas matemáticas deseducadas são aquelas que não pedem permissão para entrar. Elas vão cortando, vão entrando, vão perfurando. Então, educação e matemática, e educação matemática ribeirinha, e gaguejando. Então, mais um texto que foram bem provocativo e foram feitos na explosão do pensamento, né? Então, esse texto aqui, dentro da minha deformação, ele foi me produzindo uma outra professora, e todo dia uma outra professora, e outra, e outra. E o que eles, e nós, e eles, e tantos quantos, violência, explosão, tensão, força, múltiplos vagamundos clandestinos intelectuais, por intensidade, em tabuleiros repletos de potência, desencontros, encontros felizes, tristes, loucos,
Os sussurros nos atravessam, nos abalam, nos movem, nos embebedam. No deserto, inventamos a vida nômade. Vale provocar, incitar, cavar, experimentar, deslocar, criar, ousar. São pensamentos. Esses pensamentos que provocam e que a filosofia da diferença nos tritura para nos refazer a partir do que já fizeram conosco, né? do que produziram em nós, enquanto mulher, Kátia, enquanto professora, Kátia. Então, esse texto aqui, quando eu escrevi, eu ficava imaginando como as mudanças elas foram fazendo, e essas letras elas mostram a intensidade, a cada palavra, como eu via, como eu sentia e como eu sinto. Então, Spinoza ele me alimentou muito quanto a essa questão do encontro com o encontro triste e o encontro alegre, né? Então, ao estilo Spinoza, foi preciso um encontro triste e alegre, dentre eles, um aumento no grau de potência ao agir. Foi com Corazze, Tadeu e Povoados. Então, uma professora chamada Cláudia me indicou um livro, e esse livro eu fiquei assim apaixonada por ele, e eu acho que muitos de vocês conhecem, o Márcio até colocou aí, que é a composição, né, de Sandra Corazze Tadeu e Tomás Tadeu. Então, esse livro ele violentou ainda mais o meu pensamento com relação a o que eu pensava e penso sobre a educação e a educação matemática. Então, manifesto por um pensamento da diferença da educação. Ele esbarrou como uma política anarquista, arremessando e aos anormais para pensar a educação, em que o outro se encontra com si mesmo, abrindo-se a outras forças coletivas em recusa à exterioridade dominada, cega e limitada pelos laços que a ordem existe e pretende nos impor. Então, falando sobre essas questões, e como eu coloquei para o professor o Leônidas, aqui a intenção é discutir e apresentar algumas falas bem potentes da filosofia da diferença para embebedar para quem estiver aqui, para provocar mais ainda o desejo de nos tornar outros, mas esse outro provocando fissura em outros professores que ensinam matemática. Principalmente em momentos tensos que vivemos e que não é muito fácil. Então, pensar diferente, como foi colocado agora pelo Márcio, pensar conceitos e olhar precisa ser muito afetado, por leituras outras. E essas leituras, elas nos provocam também a atitudes outras, porque não basta apenas eu falar, escrever, dizer, mas eu preciso ter atitudes que possibilitem ao outro a visualizar essa potência. E mais um texto que me estilhaçou, né? Dos estilhaços, o nome desse texto. A máquina que aniquila, esmaga, é a máquina que provoca, afeta. Foi essa máquina que muda, tá? Então, a que triturou, fissurou, fez outras coisas e muitos pedaços que não se recompõem, mas se decompõem, estilhaços outros, que levam a saltitar, bailar, piruetar. Então, é assim que eu me sinto. Esse estilhaço que depois
desse momento do encontro, né, com o momento da escrita, da imanência, da leitura, eu me senti estilhaçada, mas esses estilhaços eles não tentaram se recompor para se refazer. Né? Eles se decompuseram e hoje eles se fizeram os pedaços para cada um lado, se refizeram outras coisas, estão se refazendo. E foi aí que nessas deformações da docência, dessas deformações de ser professora, a gente pensa muito na matemática, na educação maior, na matemática forma, e essas letras falam, essas letras bem antigas, elas falam justamente sobre essa questão da antiguidade, e aí eu faço muitas perguntas. A Alexandrina que eu diga também, gosto muito de fazer pergunta. Então, que matemática forma, educação maior, lhe permitiu trafegar por emaranhados que o libertou e liberou a enxergar a insignificância? Foi colocado pelo Márcio a respeito da arborescência, né? O que a arborescência também pode produzir? Então, o que esse lugar fechado, o que ele também pode produzir? O que ele pode lhe possibilitar? Então, quais matemáticas deseducadas, educação menor, trepidam e trincam o conhecimento da educação maior num pensamento arbóreo e geometrizado? Então, eu vi agora, por isso que é tão bom a gente participar de fala e se deslocar assim, porque né? Como você consegue visualizar no conteúdo, no par, o casal e algo tão preconceituoso? Como? A matemática, as matemáticas, uma educação matemática ribeirinha como máquina de guerra, podem causar inflexões na trajetória do currículo máquina de Estado? É essa máquina que ri. Então, é dessa matemática, dessa formação e dessa deformação que eu passei e fui trincada. Como pensar um currículo da diferença no plano da imanência, já sendo o currículo todo pensado e apoiado em valores e critérios transcendentes com abordagem transcendentais? Não sei se seria uma resposta, mas muito a pensar, e trago novamente o que Márcio colocou aí, a respeito sobre o casal. Né? Então, como pensar? Então, a gente precisa pensar, e muito tem sido usado algumas falas preconceituosas com relação a um novo movimento de pensar. Então, tem se utilizado esse novo movimento de pensar, essa liberdade de pensar, como um movimento preconceituoso que tem se colocado hoje em pauta nas instituições educacionais. Então, isso também é muito perigoso o que está sendo feito com relação a algumas pesquisas. É possível que a postura educativa cortante possibilite processos criativos que levem a um ensinar e aprender sem as grades, sem a segmentação do conhecimento estabilizado, dando abertura ao acoplar pelo meio? Gosto muito pelo meio, gosto muito do entre. E esse aqui, não sei se vai dar para vocês dar uma enxergadinha, mas eu vou dar uma lida. E esse aqui foi uma provocação sobre o menor rir. Então, a ciência menor, ela dá gargalhada da ciência maior. É essa a ideia, é esse o desejo. E aqui foi mais uma criação, ao fundo, né, essa imagem, eu até procurei essa imagem para trazer, mas não encontrei, está em outro computador, que essa imagem é justamente a imagem do céu e é uma parte, essa parte mais escurinha aí, é o finalzinho onde tem o mato e onde tem a água, onde tem o rio, e onde eu trafegava para poder fazer a pesquisa
na área ribeirinha, numa escola ribeirinha. E foi nesse ir e vir, nessas travessias, que a potência, as vibrações, o que foi explodindo no meu pensamento. E surgiram muitas criações a partir disso. E nesse texto, justamente o que acontecia comigo com essa professora, que estava o tempo todo, né, borboletando e vivendo essa intensidade logo no início do encontro com Deleuze e Guattari e tantos outros. Então, os igarapés, os rios, não são travessias, são ramificações sinuosas. Marear nas embarcações equilibra os sentidos e leva a um itinerário sem condutos e nem canais, apenas fluxos. O pensamento nômade vagueia no limiar das construções. Sim, vem do encontro com o impensável, com o imprevisto, procura ruídos e ruínas, mergulha nas insignificâncias, no sinuoso e nas incertezas. Na destruição, inventa, faz, desfaz, talha coisas grotescas. Desterritorialização incessante é o que fazem os ribeirinhos. Sorrir. Eles atam suas baladeiras na calmaria, mas com máquinas de guerra apostos contra os aniquiladores das alegrias. No labirinto florestal, o menor desvio é o liso. Vontade criadora, vontade de amor, vontade de vida. Acolhe a morte e o retorno das chamas que se lançam às descidas dos rios. Cria uma cadeia infinita entrelaçada, ou não, entre os fluidos, corrente, as águas, mar, rio, riacho, igarapés, córregos. Vida transporta acontecimentos virtuais. Um sorriso, riso, um piscar, um olhar, um apontar. Atualize-se. Atravessa uma vida imanente, pura potência. E esse texto, ele foi pensado justamente para que a gente possa pensar em toda a potência da escrita imanente, do texto, e que o que nós utilizamos como ferramenta para poder escrever e para falar com Deleuze, para falar e nesses encontros, eu fui criando e inventando esse pensar num fluxo. Então, isso me permitia a reescrita, essa reescrita, porque um texto com a filosofia da diferença é sempre uma reescrita, é um devir escrita. E ri sempre, porque eu entendo que uma deformação para uma docência hoje, como nós aqui estamos e reivindicando, é para ser diferente na diferença para a diferença, potencializando uma sala de aula em que muitos estão solicitando outras coisas, mas nós precisamos como essas outras coisas, de que forma essas outras coisas. Então, foi nesse a reaprender com a educação ribeirinha, com a educação matemática ribeirinha,
que eu fui me permitindo, né, mesmo sendo antes trabalhando com educação do campo, vendo como é que eu poderia me reconstruir uma outra professora, né, com um pensamento bem arbóreo, mas eu poderia pensar potentemente. Então, a educação ribeirinha, uma ciência menor, com sua máquina de guerra, está à beira das margens do trapiche, onde o ribeirinho ri, dá gargalhada, ecoa, zomba da ciência maior. A repressora, a sedentária, a régia, a estática, a provocadora da potência criadora e das insurgências da ciência menor. Então, foi isso que me provocou. E eu penso que são esses movimentos em que nós passamos que nos provocam, juntamente com essa leitura, que nos provocam a essa insurgência, esse movimento de nos rebelar contra essa ciência maior. Não significa que nós vamos jogar fora, lógico, mas como isso pode atravessar o corpo? Como esses conhecimentos que são discutidos, ele pode atravessar o corpo de uma outra forma, de uma outra maneira? Como é que ele pode ser trabalhado com outro pensar? No entanto, a ciência menor, nômade, marginal, vagabunda, em relação à ciência imperial, não sobrevive de migalhas dos aparelhos de poder, ou mesmo não é desconhecedora do que passa a ciência maior. Nega-se a esmola cientifiquez, porque não carece de reordenação, de uma recognição da ciência verdade. Ficam à margem porque não tem nenhuma pretensão de obter o mesmo estatuto conferido, a imperialidade da tal ciência. Por isso que às vezes, eu acho que nem às vezes, né, fazemos isso escondidinho. Porque a ideia não é que ela seja reverenciada e que nem sejamos reverenciados, mas que possamos fazer algo pela educação, algo com o outro, não pelo outro, mas com o outro. É assim que eu me vejo como docente, assim que eu me vejo como professora. Educação matemática ribeirinho. Kátia, Oi? só um momento, desculpa eu te interromper, mas se tu pudesse dar uma acelerada para a gente ter um tempo Então tá. para a gente poder abrir para o debate, porque às 10h15 nós vamos ter os grupos de trabalho. Beleza. Então vou acelerar. Tá, desculpa, tá? Não, sem problema. Então, esse devir, que é um conceito que eu criei, ele é justamente falando sobre a questão de devir da velocidade absoluta, que ontem eu participei de um grupo que falava justamente sobre essa velocidade. Então, como é que eu penso nessa velocidade, na capacidade de lentidão? Então, como ser essa professora? Como ser essa professora que ri e que trepida? Então, essa professora e essa educação matemática, ela não pode ser ela ou ela ou ela, como nós estamos pensando. É matemática, é educação matemática, é matemáticas. Não. É preciso pensar no E, na gagueira. E matemática tal, E matemática tal, E linguagem tal, E. Então, ser bem rizomático. Né? Por isso que ri sempre. E a libélula, ela passa justamente a questão da rapidez, da velocidade. Isso precisa ser pensado. Então, o devir libélula ela foi pensado para arrombar o pensamento, negando-se a não reprodução das normas cadavéricas e repulsivas, que chamam de inovadoras. Então, isso é importante nós pensarmos nessa velocidade, mas nessa velocidade também é uma velocidade de lentidão. E precisamos repetir, rir e repetir até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. Assim, Manuel de Barros também fala, como também
o Deleuze fala no seu texto sobre repetir, repetir e se tornar outro. Esse aqui é o último a última texto que eu coloco, a poesia que eu coloco lá na minha tese, que é o entre. Né? Aqui tem a imagem de uma árvore, uma raiz, onde a gente estava falando a respeito disso, mas o que incomoda e o que brota sem parar são essas raízes, são esses brotinhos, e o entre que o que aparece. Então, cresce, toma, alastra no entre, devora e traga, a ruína, a gigantesca. O gigantesco, que é justamente essa raiz aí poderosa, mas ele, estrangulamento zero, é no meio, linha de fuga, há um desconforto e um recomeço. Então, a grama, o entre, ela incomoda. Então, precisamos incomodar. Então, para terminar, depois vocês podem ler, que é justamente pensar e incomodar como uma mosca, zunir como uma mosca. Então, enquanto professor, enquanto pensando na filosofia da diferença, precisamos unir, precisamos incomodar, precisamos olhar, reolhar com um olhar vibrátil. Nós precisamos mais olhar e já dizer o que estamos vendo, mas o que nós olhamos, o que nós produzimos com o nosso olhar, o que nós produzimos com o nosso falar e com a nossa escrita. Então, para a deformação de professores e professoras, eu convoco que devemos preferir a diferença, a singularidade, o rizoma, a multiplicidade, suspeitar das ideias pensadas, sempre, e inventar. Então, precisamos, nesse momento agora que nós nos encontramos, e nesses desencontros, né, e também com que o que nós colocamos na educação, uma educação para a decepção, achei muito interessante, porque todos os dias e é com essa decepção que reaprendemos. Então, coloque a mosquinha no ouvido e deixe ela unir para incomodar, porque se ela não estiver incomodando, a docência, a formação, a matemática, outra, ela está acabando. Então, ela precisa unir e fazer barulho. E nós precisamos fazer barulho mais do que nós estamos fazendo. Obrigada. E continuamos fazendo perguntas, porque elas têm que ser incessantes, que é assim que é os unidos. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Kátia, pelas tuas belas palavras. Eu até teria alguns comentários para fazer, mas eu vou, na verdade, deixar aberto para o público geral, né? Fazer perguntas, comentários, né? Para não roubar mais o tempo, né? Então, não sei se tem alguém aqui que tem algum comentário para fazer para a Kátia, para o Márcio, alguma pergunta, alguma observação. Até agora ninguém levantou a mão ainda. A Daniela Batista e depois a Alexandrina. Bom dia para todos e todas e todes. Muito bom ouvir vocês dois, né? Achei excelente, assim, conhecer o trabalho do professor Márcio, que eu não conhecia, e da professora Kátia. A literatura de Deleuze e de Foucault são literaturas muito densas, né? Que a gente não vê muitos adeptos justamente por não compreender muito, né? Estudei muito pouco durante o mestrado num grupo de pesquisa e agora no doutorado um pouco também. E acho o trabalho fascinante, tanto que vou mandar um e-mail para o professor Márcio pedindo aí
o material que ele se dispôs. Se a professora Kátia também tiver algum material e quiser disponibilizar, também agradeço a tese de vocês, trabalhos. Eu acho isso bem interessante para que a gente possa compreender de forma mais prática, porque uma coisa que eu vejo de muito, assim, é muito complicado compreender alguns textos, né? E tem alguns conceitos que eles são muito rizomáticos mesmo, né? E que dão diversas interpretações. Então, como a gente levar algumas ações, né? Se vocês tiverem algumas ações para exemplificar, da prática para a prática na educação matemática, né? O professor falou sobre a questão de gêneros, de questões afirmativas, né? Sobre a questão do ressignificar a matemática financeira, o livro didático. Aí eu queria ouvir, assim, se alguma dessas práticas foi levada para a escola, como é que foi a aceitação dos professores, e se a professora Kátia poderia também indicar algumas referências básicas, né, que levou essa deformação. Outra pergunta para finalizar, o professor Marcos, que ele está até aqui, o professor Marcos Kisteman, a gente tem feito algumas discussões bem interessantes no grupo de pesquisa dele, e uma coisa muito legal que ele tem falado é que ele prefere mais o termo de transformação de professores do que de formação, né? Então, a professora Kátia falou em deformação, como essa literatura fez essa deformação nela. Então, vocês têm aproximações com essas questões, vocês têm nosso grupo, né, Márcio? Muito bem, é verdade, eu estou lá. Vocês têm, o que vocês pensam sobre essa possibilidade, né, da gente começar a utilizar essas questões, essa nomenclatura mesmo de transformação ao invés de formação? Se vocês já têm trabalhado, como vocês têm visto essa possibilidade aí? Obrigada e desculpe se eu falei demais. Bom, acho que eu posso começar. Obrigado, Daniela. Um abraço para o Marco Aurélio, que está aí acompanhando a gente. Daniela, a gente não estava tão preocupado no que o professor vai levar para a sala de aula. Nesse momento da pesquisa, não. A gente estava interessado nesses encontros, né, na produção de currículo a partir desses encontros. Então, isso não é algo que pode ser reproduzido, né? Pelo menos na nossa perspectiva, não é algo que eles vão... inclusive, a preocupação muito dos encontros era não produzir a ideia de ensinar algo aos professores, mas talvez sensibilizá-los para o que escapa na sala de aula, né? Para o que não é percebido. E esse movimento, eu acho que é de sensibilização mesmo, não é de pensar numa formação, né, de professores. Acho que foi um início. A minha preocupação daqui para frente é isso, né? Como construir espaços para que o professor possa trabalhar essa sensibilidade ao que foge ao controle, né? Ao que a gente nem imagina que pode acontecer. Mas não no sentido de acumular um repertório para ser reproduzido, no sentido mesmo de criar uma certa sensibilidade ao novo, né? À construção desse currículo. Porque talvez o professor está tão acostumado com esse currículo engessado que ele se sente impotente para a produção de currículos, né? Inclusive, eu acho que muitos professores acham mesmo que não produzem currículo em sala de aula, que eles só reproduzem. Então, acho que esse é um pouco o trabalho, né? E sobre a deformação, transformação e formação, eu acho que é uma transformação, né? Ou uma deformação, como a Kátia coloca, mas acho que mais importante que a palavra claro que a palavra é importante, mas é o que é feito, né? A perspectiva que se tem a respeito, né? Quer dizer, você pode mesmo usar a palavra formação, né? No sentido até de se aproximar dos professores, porque talvez seja isso que eles querem, né? Não, eu quero mesmo é uma formação, né? Eu não quero
eu não quero ser transformado. Tem alguns alunos que até falaram comigo depois de uma disciplina, olha, isso mexeu tanto comigo que eu talvez não quisesse participar se eu pudesse voltar no tempo, porque agora minha cabeça tá com muita coisa, né? Pensando muitas coisas, né? Então talvez isso seja um movimento mesmo de trazer quem quer para a discussão, né? Então acho que tem um lugar de tudo, mas eu penso que o papel do nosso grupo tem sido esse mesmo, né? Mais provocativo, e acho que cabe essa palavra deformação, transformação, sim. E obrigado, Daniel. Não sei se a Kátia quer fazer algum comentário, porque a pergunta acho que foi direcionada aos dois. Olha, o que eu tenho a dizer a respeito é que a filosofia, quando ela chegou, né, ela chega também através de leitura, através de inspiração. Eu tenho uma inspiração que está aqui, que é a Alexandrina, é minha inspiração também. Então, tem a Leda, que ela está aqui. Então, ela não vem só através das leituras, ela vem através também de inspirações outras, de pessoas, de corpos, né, que você vai conversando e aquilo vai te atravessando. E foi também assim que foi acontecendo. Então, e as leituras potentes me possibilitaram a se refazer. E eu penso me refazer uma pessoa que eu possa ser mais humanista. Porque eu acredito, e aí eu coloco essa palavra acredito, que a filosofia da diferença ela possa possibilitar as pessoas a ser mais humanistas, já que nós trabalhamos e pensamos na questão de gênero, na questão da diferença, na questão étnica, pensamos em tantas coisas que trepidam, que nos produziram, que nos tornaram umas pessoas que nós não nos reconhecemos e não nos queremos reconhecer como aquela pessoa que foi produzida em nós, mas eu, quanto professora hoje, eu penso que essa leitura ela me possibilite a atitudes outras em que eu possa olhar o outro com afeto, não afeto amoroso, mas com um afeto de discussão, de possibilitar o ouvir, o falar. Então, são outras coisas que vão te perfurando, que vão te atravessando no momento dessas leituras. E nessa travessia, são pessoas, são corpos que estão passando também. Tantos tristes, alegres, mas eles possibilitam um crescimento. E com a visão calendoscópia, porque eu coloco também justamente essa visão que o tempo todo está se refazendo e se desfazendo. Esse desfazimento é que é o bom, porque quando a gente deixa cristalizar, aí já não está muito bom. A gente precisa E ontem foi falado sobre esse caos, né? Ontem eu participei também no ano que foi falado do caos, e esse caos, que é um caos, eu não lembro do Prigogine, mas esse caos, ele também esse calendoscópio, que fica o tempo todo desfazimento e fazimento. Então, eu penso assim, eu penso nesse movimento, e eu quero avisar que é doloroso, só isso que eu aviso, tá? Obrigado, Márcia e Kátia. Temos ainda na fila, então, a Alexandrina, depois a Michela, não sei se é Michela ou Miquela, e a Noeli. Então, passo a palavra à professora Alexandrina. Bom, obrigada, Kátia e Márcio, pelas lindas apresentações que vocês fizeram. Acho que é importante a gente destacar aqui o percurso, né, de vocês, do Márcio e da Kátia também, meu, né, de todos nós que hoje estamos aqui tentando nos aproximar do Deleuze e Guattari, que a gente começou, a maioria de nós, né, pelas discussões da educação crítica, e aí a gente veio fazendo todo um percurso, né, para chegar onde estamos, né. E aí eu vou ser bastante rápida, porque nós temos pouco tempo. Eu queria assim, dizer muitas coisas, né, salientar muitas coisas das falas de vocês que me afetaram muito, mas queria só
colocar como uma questão para que vocês discutam, né, dependendo aí do tempo, aí me aproximando dessa ideia do Márcio, né, que eu achei bastante interessante, de tomar o desejo como produção para pensar no currículo, e esse currículo como um meio de afetação, né, no professor, desse desafio de como que, qual é a possibilidade, né, quer dizer, como é que a gente consegue buscar, ou não é o como, mas de que modo, né, as intensidades, os afetos, toda essa questão aí que a Kátia colocou tão bem, como que elas podem ser desencadeadas para produzir essa sensibilidade, esse pensar que se desloque da representação, né? Porque se busca um pensar outro, né? Um pensar de outro modo. Se trata de, quando gostei do Márcio, quando ele falou, né, que o professor, eu não quero ser transformada, né? Mas se trata de mudar de lugar, pelo menos, né? Talvez se não uma transformação nesse sentido, mas de mudar o olhar, talvez, para dentro do barco e não da terra para o barco, né? Então, como é que vocês veem esse desafio que existe nesse processo de formação, uma vez, sim, que os professores, muitas vezes, e até entendo a razão, né, procuram muito por essas, entre aspas, receitas, né? Então, que é um grande desafio para todos que trabalham com a formação de professores. Mas comentar, se quiserem ouvir as outras questões e depois vocês comentarem juntos, para mim pode ser também, tá bom? Para adiantar um pouco. Então eu falo, é isso, gente? Bom dia. Acho que diante do tempo, é isso, Leônidas, acho que pode ser, né? Todo mundo faz a pergunta, o que vocês acham? Eu não sei se a Alexandrina fez alguma pergunta mais direcionada, ou foi mais um comentário, ou ela esperaria que os demais... Não, eu espero, Leônidas, que é mais um comentário que talvez eles possam... Eles é que decidem, né? Mas talvez eles possam comentar nas outras questões. Tá, ok. Obrigado, Alexandrina. Então, Michela ou Miquela? Michela, Leônidas, então, isso. Então, bom dia a todos. Bom dia. Todas, todos. Obrigada pela palestra, Márcio, Kátia. Eu também vai no caminho de um comentário aqui, de trazer mais um conceito para a gente pensar diante dos conceitos que foram movimentados pela Kátia e pelo Márcio. Eu acho que mais direcionada, talvez, à fala do Márcio, né, que traz essa questão do currículo e traz esse problema para nós, né, assim, de pensarmos como lidar com com os professores e as questões que os professores e as subjetivações e questões que os professores lidam o tempo todo na escola. Essa questão do currículo, né, Márcio? Quando a gente está envolvida com os conceitos de Deleuze, de Foucault, entre outros, mais fortemente esses estamos falando hoje, eu até ontem na palestra da Cláudia e do Roger foi tocado bastante nesse assunto da utopia de a gente não ter currículo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me incomodo muito de, junto com esses autores, a gente trazer a ideia de produzir currículo. Me incomoda a palavra currículo junto a esses autores. Eu entendo o que você quer dizer com isso, mas chega a ser, talvez a gente, para mim, é um pouco menos, incomoda menos a utopia da gente resistir, questionar, né, discutir, rachar esse currículo, né, e menos de produzir currículo, mas mais assim, por conta dessas questões conceituais que a gente vai lidando. Mas o que eu venho trazer, Márcio, que a gente poderia talvez trazer para essa discussão, para mim, um dos conceitos que me ajuda enquanto formadora de professores, né, trabalhando aí com essa formadora, que também é uma palavra que a gente se incomoda, mas trabalhando, né, com as licenciaturas em matemática, com a pedagogia, com aprender matemática, as questões que o professor de matemática lida na escola, junto a esses conceitos, um conceito que tem me ajudado muito a pensar nessas questões que você traz
é a autonomia do sujeito, né? Um conceito de Michel Foucault, né, um conceito que vai aparecer na última fase do Foucault, junto à hermenêutica do sujeito, ao governo de si dos outros, né, à coragem da verdade. Então, eu acho que esse conceito é um conceito que vem nos ajudar um pouquinho para lidar com essas questões, né, que é uma coisa que você trouxe, me pareceu, né, como lidar com essas dificuldades dos professores, com esses incômodos dos professores, como os professores lidam com essas questões, com essas relações de saber e poder. Então, eu acho que o conceito de autonomia, uma vez que ele nos ajuda a pensar, né, como estar atento, né, e aí a cartografia também vai nos ajudar, como estarmos atentos a essas relações de saber e poder, como identificar essas relações e escolher aquelas que eu desejo que me subjetive, que eu não quero que me subjetive. A autonomia está por trás dessas questões, né, importantes. Então, eu, enquanto na licenciatura, tenho me apegado bastante a esse conceito de autonomia para poder me ajudar nessa prática, né, a lidar com essas questões que a gente vem tendo muita dificuldade, né? Como a Alexandrina falou, somos todos, acho que, professores de matemática e que, né, estamos há algum tempo, né, querendo, né, buscando movimentar os nossos incômodos aqui no aprender matemática com esses conceitos da filosofia. Então, eu trouxe aqui esse conceito que eu não escutei sobre ele, ainda, talvez, não, acho que eu não escutei nenhuma palestra, né? Que é essa questão da autonomia do sujeito, que vem me ajudado a lidar com essa prática. E também eu queria falar que o Márcio também trouxe uma questão aí de lidar com com o gênero na sala de aula. Eu acho que a gente está num caminho muito bom, porque a filosofia da diferença, né, por si só, movimentá-la no sentido da singularidade, da multiplicidade, já, né, no respeito com o outro, no respeito com a gente mesmo, né? Qual é a minha moral, qual é a minha ética? Eu viver a minha moral e viver a minha ética, se eu faço isso, eu respeito a do outro. Então, colocar em prática os conceitos da filosofia da diferença nos ajudam muito a lidar com essas questões que hoje não lidamos e que pouca visibilidade temos em relação ao gênero, ao racismo, aos preconceitos, né? Então, acho que a gente está num caminho bem importante, né? E com esses conceitos, pelo menos é assim que eu consigo ver, e por isso que gosto muito de estudá-los. Era mais um comentário, se o Márcio quiser falar um pouco sobre isso, mas era mais um comentário nesse sentido. Muito obrigada. Eu, como mediador, eu vou ser obrigado a fazer uma interpretação. Como nós estamos com o tempo já estourado, às 10h15 começam os grupos de trabalho, tem mais 2 pessoas inscritas ainda para fazer comentários e perguntas. Então, acho que antes de o Márcio responder a questão da Michaela, que a Noeli e a Dulce possam fazer os seus comentários, né, de uma forma breve, né, porque senão a gente vai atrasar os demais trabalhos. Né? Não sei, a Alexandrina e o que a Alexandrina e o Samuel pensam em relação a essa dinâmica. Acho que é ok, Leônidas. Sim? Sim. É pedir para as pessoas serem bastante objetivas, né? Ok. Então, tá. A Noeli, procurar ser bem objetiva, rápida, e depois a Dulce. Então, obrigado pelas palestras. E eu só gostaria, eu tinha anotado várias coisas, mas em função do tempo, realmente eu gostaria de me centrar na questão da ideia de autonomia e da ideia de processo criador e criativo dos estudantes. Eu sou professora de didática já há muito tempo e também de teorias do currículo. E eu acho que a nossa inspiração que vem de Deleuze, de Foucault, de Guattari, de Spinoza, de Nietzsche, ela possibilita, sim, a gente provocar os nossos alunos nesse processo como criadores, como professores que podem fazer da sua aula uma arte, uma aula artista, uma aula de produção, de capricho, de pensar a aula, de produzir, de selecionar textos, imagens, de produzir textos e imagens. Eu tenho tido experiências nas licenciaturas extraordinárias com esse processo de produção
criadora. Então, eu só queria dizer que a gente está no caminho certo, sim. É doloroso, mas é prazeroso quando a gente consegue ver resultados incríveis dos nossos alunos que vão percebendo que eles não podem ser a cópia. Aí eu chamo a atenção, só para encerrar aqui, para o livro do Deleuze, Diferença e Repetição. Então, nós não podemos ser a cópia, nós não podemos fazer a cópia. As nossas aulas têm que ter a nossa digital, né? Tem que ter a nossa marca. E essa marca, ela é única pelo processo criador. Então, era só isso. Obrigada. Muito obrigado, Noeli. Então, a última inscrita, Dulce, por favor. Bom dia. Só queria dizer que eu não sou professora da área da matemática, sou professora aqui na Unipampa, né, na área da educação. E queria agradecer as falas do Márcio e da Alexandrina, e a minha contribuição rápida e singela vai no sentido de a gente não querer se apressar, né? A gente está sempre tentando colocar assim, a coisa muito, né, num ritmo que a gente já quer a resposta, né? E eu escrevi ali no chat um comentário, é um pouco a minha contribuição, né, de como as leituras e os estudos que nós fazemos aqui no nosso grupo de pesquisa têm contribuído para esse processo, né, de lidar com as filosofias. Acima de tudo, não é uma aplicação de conceitos, né, que é um pouco isso, assim, que a gente carrega a ideia de que é uma teoria e a gente aplica a teoria, né? A fala da professora Noeli foi bem legal, porque é uma criação, acima de tudo, né? E criar é partir de algo que não está dado, né? Então, os conceitos servem para mobilizar e para deslocar o pensamento, não para que a gente, agora eu vou aplicar ali na sala de aula. Muito obrigado, Dulce. Bom, nós já são 10h09, não sei o que os organizadores, a Alexandrina e o Samuel, pensam, se a gente deixa eles... Acho que pode fazer uma resposta geral, tanto o Márcio quanto o Cátia, para encerrar a atividade agora na parte da... Perfeito, Samuel. Então, fica aberto, então, para os palestrantes responderem. Posso começar, Kátia? Sempre, sua tranquilidade me deixa tão tranquila. Vou utilizar rápido aqui o que vocês falaram. Obrigado, Alexandrina, Noeli, Dulce e Michel. Acho que o que a Alexandrina, a Noeli e a Dulce falaram vão na mesma direção. Eu fiquei pensando talvez além dessa sensibilização para a prática em sala de aula, né, talvez uma sensibilização para a racionalidade política e econômica que a gente vive. Porque algo muito comum dos professores, né, e eu entendo o que vocês colocam como aula, como aula artista, né, que não seja uma reprodução, mas a lógica que se coloca hoje, em termos de o que é possível ser feito em sala de aula, é a lógica da reprodução. Né? Um professor com 40 aulas semanais, né, como é muito comum no caso dos professores de matemática, não tem condição alguma de criar, inventar, né, 40 aulas numa semana, né, e estando aberto para esse tipo de acontecimento, sensibilizado dessas coisas. Então, acho que uma discussão inicial com essa lógica que existe, que está posta, os movimentos são né? São microações dentro das aulas, uma abertura para o que acontece e eventualmente escaparia, mas isso requer também essa sensibilização para o mundo que a gente vive, né? E que eu acho que isso é uma atuação política importante também, né? E da Michela, essa palavra produção, né? De currículo, eu estou tentando fazer a ligação com o que Deleuze e Guattari falam sobre desejo como produção. Né? Eu estou tentando fazer essa ligação, né, de pensar currículo como produção nesse sentido, porque eu vejo o currículo como falta muito ligado à ideia de desejo como falta, hoje, na educação. Então, talvez essa seria uma possibilidade.
Mas quando eu falo em currículo produzido, né, não é currículo produzido naquele sentido de algo colocado, né, para que o professor copie ou siga, né? Não é fazer mais do mesmo, né? É produzir nas aulas, produção que acontece pelos encontros, né? Então é mais nesse sentido. E obrigado por falar da autonomia do sujeito, né? Eu agradeço por sua contribuição, com certeza vou pensar algo a respeito e a gente pode até conversar mais sobre isso. Tá? E só a última questão, a questão de abordar o gênero, sem dúvida a filosofia da diferença dá conta, né? Mas talvez um posicionamento político mesmo, de aproximação com os professores por intermédio de pautas sociais, né? Que aparecem também nos livros didáticos, né? Então, acho que esse é um movimento de uma primeira aproximação que talvez leve em conta a identidade mesmo, né? Como que é um pouco aquilo que eu falei que Deleuze também coloca, né? Por que não o decalque como uma possível entrada, né, para se trabalhar a filosofia da diferença também, né? Então é mais nesse sentido. Mas muito obrigado pelas contribuições e eu vou pensar muitas coisas a respeito. Sim, só para contribuir com relação à questão do currículo, né? Que ele perpassa em todas as nossas falas que foi aparecendo aqui, com relação à graduação. E aqui nós falamos da graduação de matemática, em que somos professores, seja da educação matemática, seja de matemática, e, de certo modo, em algum momento, eu penso em discutir, e sempre que posso, discuto ferramentas, né, ferramentas da filosofia da diferença com os estudantes de graduação. E essas ferramentas, a partir de conceitos, para que eles possam se mobilizar, para que eles possam repensar, né, fissurar esse pensamento com outras leituras. Então, eu burlo mesmo a questão do currículo, quando eu vou trabalhar alguns conteúdos de educação matemática, em sala de aula de matemática, e trabalho com conhecimentos e trabalho com arte e matemática e educação matemática e educação com provocações de fazer a repetição, repetir e fazer diferente. Então, essa mobilização, ela está no nosso movimento, ela aparece no nosso movimento, no nosso falar. Por quê? Porque essa escrita, esse pensamento da filosofia da diferença, ela vem mobilizando o nosso corpo. E não só a escrita para possibilitar novas outras leituras, mas ela tem que possibilitar ações, né? Ela tem que possibilitar várias outras questões que passam pela uma formação de graduação, de pós-graduação. E assim que outros possam ver, assim como professores da nossa faculdade. Então, eu como diretora, ainda estou como diretora ainda, até 2022, 4 anos. Então, isso foi um grande aprendizado até para que eles pudessem ver que os estudos que me acolheram e o estudo que eu quis, eles possibilitam outro tipo de professor. E que outro esse professor? É justamente isso, é uma questão de pensar um professor humanista. Esse professor humanista, ele pensa com a diferença, na diferença, para a diferença. Então, é assim que eu penso enquanto docente, enquanto professora. Pensar algo para o mundo, não só para a formação, mas para o mundo. É assim que eu vou pensando, e isso tem me refeito uma nova Kátia, uma Kátia em várias versões, né? Com as identidades, com N possibilidades de identidade. Isso me faz muito feliz, me deixa muito alegre. E é isso que eu tento passar para as pessoas com relação ao que esses autores arrombam o nosso pensamento e arrombar o que eles possibilitam. Tá? É só para a gente pensar um pouquinho.
Muito obrigado. Bom, nós temos vários comentários aqui, eu acho que os palestrantes podem eles próprios ler, eles têm comentários elogiosos aqui em relação à fala de vocês, eu não vou ler, porque a gente já está com o tempo estourado, né, Samuel? Então, eu agradeço a participação de todas, de todos, dos palestrantes, e passo a palavra, então, agora ao Samuel Belo para fazer o encerramento dessa mesa redonda. Certo, muito obrigado, Leônidas. Então, a comissão coordenadora agradece a presença dos professores Márcio, professora Kátia, professor Leônidas, e convidamos, então, os participantes para se dirigirem aos respectivos GTs. Os links são os mesmos de ontem para cada um dos GTs. Eles estão na página da internet, e a gente já disponibilizou a palestra da professora Remédios no site, tá? E aí, a ideia dos grupos agora é retomar a discussão de ontem e elaborar alguma coisa para socializar em plenário no início da tarde, a partir das 14 horas. Tá? Então, eu agradeço a todo mundo, a presença de todos, que continuamos tendo um bom evento, e até mais tarde. Obrigado.